Olá, você acredita no fim do mundo? Você acha que o mundo vai acabar? Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre o final dos tempos, sobre o fim do mundo? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. E você que já está ligadinho aí no programa, é um prazer ter a sua companhia aqui com a gente. Obrigado por você fazer o programa acontecer. As suas dúvidas, suas perguntas, os seus questionamentos fazem sim o programa acontecer. Portanto, não tenha preconceitos. Pergunte o que você quiser e a sua resposta será baseada na Bíblia. E quem tem que responder baseando-se na Bíblia é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Tito. Estou contente porque estamos mais uma vez aqui com os nossos telespectadores. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para a nossa telespectadora Benedita Ferreira. Ela mora em São José da Boa Vista, no Paraná. Tem 91 anos de idade e gosta muito do programa Na Mira da Verdade. Deus abençoe a você, minha irmã, a sua família e agradecemos também ao carinho que você tem para com o nosso programa. Muito bem, professor, muito bem. Nós abrimos o programa falando sobre o fim do mundo. Você sabe que esse é um assunto que sempre dá polêmica, né? Ou muitos acreditam, outros não acreditam. E eu ainda acrescento mais, o fim do mundo está relacionado com a Bíblia? A Bíblia apresenta alguma coisa sobre o fim do mundo? E essa pergunta que nós abrimos eu quero colocar na mira aqui, professor. A Bíblia fala alguma coisa do fim do mundo? Fim dos tempos, fim do mundo. O que é isso, professor? A Bíblia fala, sim, a respeito de um fim do mundo, mas de um final feliz para quem aceitará Cristo como Salvador pessoal. Quando você ouvir falar de final do mundo, você não pode pensar num cataclisma, numa destruição do planeta por um grande meteoro ou por seres extraterrestres ou pelo aquecimento global. Não, você tem que entender que Deus, que conhece a história e a tem em suas mãos, Deus já profetizou para nós como que será o, entre aspas, fim do mundo. Por que eu digo entre aspas, fim do mundo? Porque o fim do mundo na Bíblia, na verdade, é o fim de um mundo de pecado e o início de um mundo perfeito e sem pecado. O fim do mundo é o fim de um mundo de dor, tristeza e morte para o início de um mundo de vida eterna e alegria. Então esta é a diferença. E muitos textos na Bíblia falam a respeito, e eu vou me deter aqui em alguns versos para incentivar você a começar a estudar este assunto e depois nós vamos, inclusive, com o título dizermos para você como que você pode se aprofundar ainda mais no estudo deste tema, tá bom? 2 Pedro capítulo 3, vou ler aqui para você a partir do versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa como alguns a julgam demorada, a promessa da sua segunda vinda. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então esse verso explica um dos porquês que Cristo ainda não voltou. Ele não voltou porque ele está esperando com que o maior número possível de pessoas aceite as influências do Espírito Santo no coração delas, para que elas aceitem a Cristo e o plano de salvação estabelecido por Deus. Tá? E aí continua, virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, ou seja, de surpresa, repentinamente.
no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Ou seja, virá um momento chamado Dia do Senhor, que é o dia do juízo final, e isto ocorrerá quando Cristo voltar em glória e majestade nas nuvens dos céus, como diz Apocalipse 1:7, Mateus 24:30, Mateus 25, 31 a 46. Cristo virá em glória e majestade, não através de um arrebatamento secreto da igreja, mas em glória e majestade, e aí vai acontecer o chamado Dia do Senhor, o dia do juízo. Creia você ou não, queira você ou não, um dia todos deveremos prestar contas a Deus. Não tem saída. Você pode até usar o seu ateísmo e querer reforçar a sua descrença com argumentos filosóficos, mas nada disso vai livrar você do dia do juízo. Você vai ter que estar diante de Deus como alguém salvo por meio de Cristo ou como alguém perdido. E a decisão será unicamente sua. E segue o texto. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, ou seja, o planeta será consumido e purificado pelo fogo, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Aqui já ensina qual deve ser o nosso estilo de vida, enquanto aguardamos a volta de Cristo. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus, incendiados, serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Se o verso terminasse até aqui, se o tema terminasse aqui, seria um final triste, né? O mundo terminaria em fogo, em chamas, e todos seriam destruídos. Mas graças a Deus o texto não termina aqui. Veja o que diz o versículo 13. Nós, porém, nós quem? Os salvos, os que aceitaram a Cristo como Salvador e Senhor. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Veja que bênção. Jesus voltará para executar o juízo final. A terra será purificada do pecado e dos pecadores que não se arrependeram por meio do fogo. Eles serão castigados e depois destruídos. E depois desta purificação do planeta através do fogo, o apóstolo Pedro diz que Deus nos dará novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Todas as condições geográficas da terra, climáticas, morais, mudarão. O mundo será perfeito como era perfeito ao sair das mãos do Criador. E o que você e eu podemos esperar nesta nova terra? Entre muitas coisas, e eu não vou ler, obviamente, todos os textos bíblicos sobre o assunto, até porque eu não vou lembrar de todos também, Apocalipse 21:4, na verdade Apocalipse 21:3 e 4, diz um pouquinho de como será a condição de vida da humanidade nessa terra renovada por Deus. Lembre-se, o fim do mundo é o fim de um mundo de pecado, de dor e sofrimento, e o início de um novo mundo, sem pecado, sem dor e sem sofrimento. E parte do estilo de vida dos salvos na eternidade será este. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Olha que interessante. Deus vai morar aqui conosco, a cidade de Deus, o paraíso será transferido para cá. E o planeta Terra será a capital do universo, porque o Criador morará aqui conosco. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E Deus quer que você tenha garantia de que este novo mundo, de que este novo tempo ao lado de Deus vai realmente acontecer. Verso 5, e aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Deus ordenou ao apóstolo João que escrevesse tudo isso. Todo o livro do Apocalipse. Porque todas as promessas do Apocalipse são fiéis e são verdadeiras, inclusive a promessa de um novo mundo.
Talvez você seja uma pessoa cética e esteja pensando assim, isso é impossível Jesus voltar. Eu quero analisar com você, tanto biblicamente quanto filosoficamente, de que é perfeitamente possível Cristo voltar. Em primeiro lugar, Cristo veio ou não veio pela primeira vez? Ele veio. Você sabe que hoje em dia, questionar a existência do Cristo histórico é um absurdo, né? Tanto que a história toda é dividida em antes e depois de Cristo. Então, Cristo existiu como personagem histórico. O detalhe é que Cristo, você precisa ser radical em relação à sua postura, em relação acerca de Cristo. Cristo disse, por exemplo, em João 14, 1-3, que ele voltaria e buscaria aqueles que aceitaram o seu plano de salvação. Então, ou você crê que Cristo realmente tinha razão acerca do que ele dizia, ou ele era um lunático. Porque no verso 6 de João 14, ele chegou a dizer que ele era o único caminho de salvação. E ele chega a dizer em João 14, 8 e 9, João 10, 30, que ele é Deus. Então, ou Cristo, como personagem histórico, tinha perfeita sanidade mental e sabia o que estava dizendo, ele era um lunático. Eu prefiro crer na primeira hipótese, porque a inteligência de Cristo é muito sofisticada para ele ser um lunático. Então, ele prometeu que iria voltar. E você acha que Cristo teria algum benefício intervindo a este mundo, morrer numa cruz e depois não concluir o plano de salvação? Não beneficiar diretamente com os méritos do seu sacrifício aqueles que o aceitaram como Salvador? Então, por uma questão de lógica, vale a pena crermos que se ele veio pela primeira vez e ele não era um lunático, ele tinha perfeita sanidade mental e uma inteligência muito avançada, e ele prometeu que via de novo, é claro que ele vai voltar. Não tem um porquê duvidar isso. E aí você pode continuar tendo outras questões. E o apóstolo Pedro ajuda você, por exemplo, a resolver a seguinte questão. Nossa, mas é inviável que o mundo seja destruído pelo fogo. É inviável que caia fogo do céu um dia e que Deus destrua o mundo pelo fogo para depois renová-lo. Eu quero lhe mostrar, eu quero lhe ajudar a entender que Deus, mesmo não agindo contra as suas leis, da física, da química, Deus, Ele é o criador dessas leis e Ele conhece leis e criou leis que nós ainda não conhecemos. E Pedro argumenta em relação aos céticos dos dias dele, dizendo o seguinte, em 2 Pedro 3, versos 13 em diante, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, Pedro, há cerca de 2000 anos, profetizou que nos últimos dias existiriam escarnecedores, zombando, duvidando da segunda vinda de Cristo. E aí Pedro argumenta da seguinte forma no verso 5. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a aparecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra de Deus, não é? Têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então Pedro argumenta, se um dia existiu um dilúvio, e se você analisar aspectos da geologia, você vai perceber que há evidências bem interessantes e fortes a favor da existência de um dilúvio, e que realmente das melhores explicações, se não a melhor explicação, na verdade, entre outras que existem, mas a melhor explicação para a existência de fósseis é o dilúvio. Então se aprofunde nisso. E Pedro argumenta o seguinte, se existiu o dilúvio, se Deus pôde destruir o mundo derramando água do céu, quando parecia ser improvável, porque lá no princípio, diz o livro de Gênesis, né, que
não chovia, mas uma neblina subia da terra e regava a terra, se era inviável para eles descer água dos céus e Deus pôde fazer isso, pode ser que para você seja inviável descer fogo dos céus, mas para Deus é possível fazer isso. Se Ele mandou o dilúvio, Ele vai cumprir a sua promessa. Agora, a pergunta é, você vai estar preparado, preparada para este evento? A resposta depende só de você dizer um sim para Cristo. Estudar a Bíblia e descobrir outras formas através das quais você pode estar preparado para a segunda vinda. E é por isso que nós, no Na Mira da Verdade, oferecemos para você sempre um estudo bíblico gratuito. Para você fazer um estudo bíblico temático, entender a Bíblia por temas, estudar, por exemplo, sobre a segunda vinda de Cristo, sobre os sinais que indicam a proximidade da segunda vinda de Cristo, porque o nosso propósito é ajudar você a se preparar para este evento. Aqui na Novo Tempo não tem nenhum santinho com uma auréola sobre a cabeça. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. Mas nós sabemos dos efeitos positivos que esta mensagem traz das nossas vidas e nós queremos repartir com você. E se você quiser aceitar esse bom desafio de estudar a Bíblia, mesmo que seja um ateu ou um agnóstico, ou de outra denominação religiosa, um espírita, um budista, um muçulmano, um judeu, não importa. Ligue para nós, peça o seu curso bíblico gratuito, escreva para nós e você vai receber de presente esse estudo e você vai poder entender de uma forma um pouco mais ampla essa doutrina da volta de Cristo. E você vai poder, obviamente, adquirir no estudo bíblico dicas, insights interessantes de como você pode estar preparado para esse evento. Muito bem, professor, muito bem. Este é um assunto fantástico que realmente chama a atenção de muita gente e chama muita atenção da gente. Estar preparado, porque realmente o fim vai acontecer, queira você ou não, queira eu ou não. Para você participar do programa, mande a sua pergunta através do nosso SMS. O número é 12 981510101, eu recebo aqui, ou através das redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Instagram, @namiradaverdade e ainda no nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade. Lá no blog você tem como pedir o curso bíblico que o professor Leandro Quadros acabou de dizer. Mas daqui a pouquinho eu vou mostrar detalhadamente para você como você faz para receber gratuitamente o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim, tá bom? Muito bem, a pergunta que chegou agora pelo nosso SMS, professor, já que nós estamos falando do final dos tempos, céu, quem mandou a pergunta, deixa eu ver se tem o nome aqui, foi o Jerick, e a pergunta dele é a seguinte: gostaria muito de saber sobre o inferno, se ele já está pronto e se as pessoas, quando morrem em pecado, vão para lá. E se o paraíso também já está pronto para quem morre em Cristo, se vai para lá também. Então, essa é a questão. Já tem inferno, já tem paraíso, quem morre em pecado vai para o inferno, quem morre em Cristo Jesus vai para o céu. Como é que é, professor? Querido telespectador, eu vou ler para você... Vamos fazer o seguinte? Pois não? Nós vamos ter que ir para o intervalo rápido. Eu quero segurar o nosso telespectador com essa resposta aí. Não sai daí não, a gente tem que ir rapidamente para o intervalo, mas a gente volta já já. Já estamos de volta e a pergunta que ficou em aberto é: o paraíso já existe? O inferno também já existe? Quem morre em pecado vai para o inferno? Quem morre em Cristo Jesus vai para o céu? E aí, professor, como é que ficou a resposta? Vamos lá, eu vou apresentar 2 textos bíblicos para o nosso telespectador, porque é um assunto bem amplo. E nós vamos abordar resumidamente, obviamente, as perguntas do programa por causa do nosso tempo e porque muita gente nos escreve. Vamos começar pela questão do paraíso. O paraíso, ele existe, porém, Jesus nos ensina que a pessoa só irá para este lugar depois que ele voltar pela segunda vez e não por ocasião da morte. E um dos textos que falam sobre isso é João 14, 1-3. Não se turbe, não se preocupe, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então, ao paraíso, há moradas na casa de Deus? Agora veja o verso 3.
E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então veja, para nós estarmos com Jesus lá, primeiro ele tem que voltar e nos receber para estarmos com ele. Então, biblicamente, existe o paraíso, mas ninguém está lá neste momento. Alguns teólogos dizem que existe um chamado lugar intermediário onde as almas aguardam o momento da ressurreição. Só que isso não existe na Bíblia, isso é uma conjectura humana, tanto que você pode perceber que Cristo aqui não dá margem para esta ideia de lugar intermediário em nenhum outro texto bíblico. Quanto ao inferno ou lago de fogo, né, ele não existe ainda, mas existirá no futuro. E se ele existirá no futuro, isso também é evidência de que ninguém está hoje sendo atormentado no inferno. Um dos textos que nos mostra isso claramente é Apocalipse 20, versos 7 a 10. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, o chamado milênio, não é? Satanás será solto de sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marchavam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e noite pelos séculos dos séculos. Você percebe aqui que depois do milênio, quando os ímpios ressuscitam e sitiam a cidade santa que vai descer dos céus para tentar tomá-la, é inaugurado, digamos, é aceso o lago de fogo. O diabo não se encontra agora no lago de fogo, ele irá para o lago de fogo depois do milênio, e os ímpios também. Então esses textos são claros em nos mostrar que a doutrina de uma recompensa ou de uma punição logo após a morte, antes da segunda vinda de Cristo, não é uma doutrina bíblica. Até porque a Bíblia ensina também em diversos textos que a morte é um sono. Tá? Alguns textos que você pode ver, Daniel 12, versos 2 e 12, Jeremias 51, 39 e 57, João 11, 11 a 14, Eclesiastes 9, versos 5, 6 e 10, 1 Tessalonicenses 5, 13, 1 Coríntios 15, 23 e por aí vai. Vários textos indicando que a morte é um sono até o momento da segunda vinda de Cristo. Muito bem, professor. Muito bem, mais uma perguntinha aqui. Essa chegou pelo nosso Facebook. Quem mandou foi a Adriana Magalhães. E a pergunta da Adriana é a seguinte. Gostaria que você respondesse, professor Leandro, a seguinte pergunta. Por que Deus pediu a Abraão que sacrificasse o seu filho Isaque? Deus conhecia o coração de Abraão. Por que o testou mesmo assim? Ele não sabia que Abraão o amava? Se Deus é conhecedor de tudo, por que ele teve que testar o coração de Abraão? Ele sabia que Abraão o amava, mas por que ele testou pedindo em sacrifício o seu filho, professor? Veja, o teste não existe por causa de Deus, que é onisciente, mas por causa de todas as outras criaturas, todos os anjos que são seres celestiais, não são oniscientes, e eles têm que conhecer direitinho o desenrolar do conflito cósmico. Então, vou lhe dar um texto bíblico para você perceber isso. 1 Pedro 1,12. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregam o Evangelho. Coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Os anjos anelam perscrutar, pesquisar e entender o plano de salvação. E por quê? Porque eles não são oniscientes. Se você ler também Daniel capítulo 7, versos 9 e 10, você vê que ali há uma cena de um tribunal e que milhares de milhares de milhares de milhares de anjos se encontram ao redor do trono de Deus, entendendo, compreendendo de uma forma expectante a forma como Deus lida com o conflito cósmico. Então você não pode olhar para esse texto de Gênesis 22 pensando que simplesmente Deus está envolvido, diríamos assim, no jogo. Existe um universo todo.
33% dos anjos, 33% dos anjos foram expulsos do céu, de acordo com Apocalipse 12, 1 a 12. Então é óbvio que Deus tem que mostrar o desenrolar do conflito cósmico, mostrar a história da salvação para esses seres celestiais. Temos que ver esse assunto de uma forma mais ampla. E vemos esse assunto da forma mais ampla quando estudamos a doutrina do grande conflito entre o bem e o mal. Ok, outra pergunta. Agora essa pergunta chegou pelo nosso Instagram. Quem mandou foi o Ribeiro, a Sandra Ribeiro. A pergunta dela é a seguinte: nunca consegui entender quando Deus fala em Gênesis 3:22, eis que o homem é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Deus conhece o mal? Em qual sentido? A pergunta da Sandra é essa, professor. A partir do momento que nós pecamos, nós passamos a ser então conhecedores do bem e do mal, é isso? E como é que fica o nosso Deus Criador? Ele conhece o mal, é dele o mal também que conhecemos? Veja, nós temos que mais uma vez aqui avaliarmos a extensão do conflito cósmico. Como que Deus conhece o mal? Deus é o bem absoluto. Então, se ele é o bem absoluto, ele conhece o mal, porque o mal é o quê? É a ausência do bem. Outro detalhe, nós sabemos que já estava em andamento uma rebelião no céu. Apocalipse 12, 7 a 12 demonstra isso. Então é óbvio que Deus, ele conhece, até mesmo antes, mas Deus conhece os resultados do mal. O mal é a ausência do bem, o ódio é a ausência do amor. Então Deus, na sua essência, é amor e é o bem. Então para ele é mais do que natural saber o que acontece quando há ausência do amor e ausência do bem. O detalhe é que Deus é Deus. Ele conhece todas as coisas e ele continua sendo Deus. Ele não se corrompe. O ser humano se corrompe porque para o ser humano conhecer o mal, o ser humano teve que desobedecer. Agora, Deus poderia perfeitamente explicar para o ser humano, e Deus já tinha começado a fazer isso, em Gênesis 2, 16 e 17, o que é o mal sem o ser humano necessitar experimentá-lo. Então é nesse sentido que Deus conhece o mal. Não podemos pensar que Deus é o criador do mal, porque isso seria uma heresia. Até Deus diz ali, Tiago 1,13 é muito claro em dizer que Deus é luz, ou melhor, 1 João 1,5, Deus é luz e nele não há treva nenhuma. E Tiago 1,13 diz que Deus não pode ser tentado pelo mal e ao mal ninguém tenta. Então, mais uma vez, precisamos entender o conflito cósmico de uma forma mais abrangente. Muito bem, mas eu te ponho na mira da verdade agora, porque o Alex Brito também mandou a questão aqui no Facebook. 1 Samuel 19:9 diz que um espírito vindo da parte de Deus, um espírito mau vindo da parte de Deus, apoderou-se de Saul quando estava sentado em casa com a lança na mão, enquanto a mão de Davi tocava a harpa. Que espírito mau é esse que veio da parte de Deus e apoderou de Saul, professor? Vamos aqui, Tito, ler 1 Samuel 16, 14 e 15, que fala do mesmo assunto ali, e vai nos ajudar a entendermos este outro capítulo que você citou para nós. Ok. Vamos analisar, amigo ouvinte, uma coisa. Vamos ver se esta afirmativa de que um espírito mau veio da parte de Deus, vamos avaliar se essa afirmação é a posição teológica bíblica sobre o assunto ou se ela era a opinião corrente das pessoas nos dias bíblicos. Então, eu vou ler o texto para você e eu encontrarmos a resposta. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte de, seja da parte de Deus, não é? Um espírito maligno atormentava. Poxa vida, e agora? Verso 15. Então, os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Veja, o que a Bíblia faz aqui? Não é dar uma opinião teológica da Bíblia ou a opinião de Deus sobre o assunto. O que a Bíblia está fazendo aqui é registrar a opinião dos servos de Saul.
a revelação, ou melhor, o conhecimento para eles acerca do conflito entre o bem e o mal foi progressivo. Foi progressivo. Eles tinham uma compreensão exagerada, diríamos assim, da soberania de Deus, pensando que Deus era o soberano ao ponto de determinar o bem e o mal. Só que isso é uma contradição, não é? Como é que um Deus soberano pode usar sua soberania para justificar a maldade e a imoralidade? Não tem lógica isso. Então você percebe que Deus foi revelando para eles um conhecimento mais amplo do conflito cósmico. Quando você já chega mais para frente, por exemplo, no livro de Salmos, você já vê que os hebreus já tinham uma compreensão mais ampla. Você vê aqui que Davi já apresenta uma compreensão ampliada em relação aos servos de Saul. E aí no Salmo 5, verso 4, Davi escreveu assim, ó: pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Ou seja, se o mal não vive com Deus, não há nenhum espírito maligno perto dele ou usado por ele para atormentar ninguém. Então avalie isso. Revelação, conhecimento progressivo. É por isso que um dos critérios básicos para estudarmos a Bíblia é, além de uma avaliação contextual, vermos outros textos bíblicos de outros autores bíblicos inspirados acerca daquele tema. Aí sim nós chegamos à correta conclusão. Isso mesmo, professor. Isso mesmo. Como a gente começou a falar sobre esse assunto desde o início do programa, aí as perguntas começam a chegar. Por exemplo, essa aqui que chegou pelo SMS, veio lá do Pará, quem mandou foi o José Carlos Bonfim. Ele diz o seguinte: teve a abertura do Mar Vermelho, caiu fogo do céu em Sodoma e Gomorra, e a minha pergunta é, ainda vamos ver esse tipo de coisa acontecendo antes da volta de Jesus? A gente percebe no relato bíblico que tem grandes coisas, né? Aconteceu o dilúvio, aconteceu fogo que caiu do céu em Sodoma e Gomorra, o Mar Vermelho se abriu, coisas fabulosas que a Bíblia apresenta. A pergunta é, será que isso ainda vai acontecer em nossos dias, professor? Pode acontecer em nossos dias? A Bíblia fala, sim, de certos sinais extraordinários que vão ocorrer pouco antes da volta de Cristo. E esses sinais são as 7 pragas mencionadas em Apocalipse, capítulos 15 e 16. Faça uma leitura e você vai perceber que Deus vai mandar, sim, pragas, juízos, alguns universais e outros não, outros locais, para castigar aqueles que não aceitaram o plano de salvação e aqueles que aceitarem a rebelião proposta pelos 2 poderes representados por 2 bestas em Apocalipse capítulo 13. E um detalhe interessante, essas 7 pragas do livro do Apocalipse, algumas delas são repetições das pragas que caíram sobre o Egito, como lemos lá em Êxodo capítulos 7 até o 10. E um detalhe interessante, nós temos uma evidência arqueológica bem interessante sobre isso. O Dr. Rodrigo Silva, que apresenta o programa Evidências, há muito tempo ele falou, num dos seus programas, que a arqueologia encontrou um documento em que um sacerdote egípcio está fazendo uma reclamação com o deus, se eu não me engano, o deus Horus. E nesta reclamação ele está reclamando de coisas extraordinárias que vinham acontecendo no Egito. E das 10 pragas mencionadas na Bíblia, me parece, eu não lembro o que o Dr. Rodrigo Silva disse, me parece que 8, se eu não estou enganado, podem ser identificadas neste documento. Então, existe uma evidência arqueológica muito interessante de que pragas caíram realmente sobre o Egito e que, se isso aconteceu no passado, é óbvio que pode acontecer no futuro novamente. Então, leia Apocalipse capítulos 15 e capítulos 16. Muito bem, professor. É isso mesmo. Pode acontecer ainda hoje, sim. Por isso que eu quero oferecer para você aqui, ó, para a gente estar por dentro do que vai acontecer no tempo do fim, o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. Para você ter esse curso bíblico no formato de uma revista aí na sua casa, você pode acessar agora o nosso blog.
novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você vai ver a imagem dessa revista que eu estou mostrando aqui na câmera. Você pode clicar em cima dela e você vai ser direcionado para ir num espaço onde você vai fazer um cadastro, seus dados postais, para que ela possa chegar direitinho aí na sua casa. Aproveite, peça agora mesmo. Se você quer saber sobre o fim dos tempos, se você quer saber sobre o tempo do fim, o tempo que nós estamos vivendo, estude com a gente, é um presente nosso para você, verdades para o tempo do fim. Peça agora mesmo no nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. Nós vamos no intervalo rapidinho, não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta e para você participar do nosso programa, você pode mandar as suas perguntas através do SMS, o número é 12 981510101. Você também pode participar através das redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Instagram, @namiradaverdade e também no nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade, tá bom? Participe aí, são várias formas que você tem de mandar a sua pergunta, como essa que eu vou colocar aqui na mira, que chegou pelo nosso Instagram. Quem mandou foi a Alvina Rocha e a pergunta dela é a seguinte, professor. Para Deus, existe pecado, um pecado maior que o outro? Ou para Deus, o pecado tem o mesmo peso? Existe pecado... Vamos dizer assim, existe pecadinho e pecadão para Deus, professor? Existe essa lenda de que dizem que Deus não faz diferença entre pecados. Isso é um absurdo. É mesmo? Isso não tem base bíblica nem remotamente. Imagine um exemplo, só para começarmos. Deus considera grave, na mesma gravidade, um roubo de galinha e cortar o pescoço de uma pessoa. Não tem lógica, isso é um absurdo. É óbvio que até mesmo um pecadinho, quando não o confessamos e não nos arrependemos dele, pode nos tirar sim do reino dos céus. Agora, Deus faz distinção de pecados, isso é muito claro no texto bíblico. Eu vou dar 2 exemplos apenas. Por exemplo, no livro de Levítico, você percebe nos primeiros capítulos, dos capítulos 1 até o capítulo 7, que existiam diferentes tipos de sacrifícios para diferentes tipos de pecados. Você vê, por exemplo, que havia sacrifícios no capítulo 5, só para começar um exemplo, capítulo 4 aqui, ó. No capítulo 4 existiam sacrifícios pelos pecados por ignorância dos sacerdotes, sacrifícios pelos pecados por ignorância de toda a congregação, sacrifícios pelos pecados por ignorância de um príncipe. Como é que alguém vai dizer que todo pecado é igual? Isso não existe. Depois, sacrifícios pelos pecados por ignorância de qualquer pessoa. Depois, sacrifícios pelos pecados ocultos, sacrifício pelo sacrilégio, sacrifícios pelos pecados voluntários, ou seja, se todo pecado é igual, um tipo de sacrifício seria o suficiente para expiar. Acabou. Mas não é assim. Os diferentes tipos de pecados exigem diferentes tipos de sacrifícios. Então, se você aprendeu na sua igreja que todos os pecados são iguais para Deus, você aprendeu errado. Eu aprendi isso e aprendi errado. Acabou. Nós temos que ter humildade para reconhecermos que aprendemos algumas coisas erradas, temos que mudar nossos conceitos. Né? E outro texto, Lucas 12, 47 e 48. Outra evidência claríssima. Na verdade, outra prova, né? Diz assim, aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites.
Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então, o próprio fato de existir graus de castigo demonstra que existem pecados mais graves do que outros. Então, precisamos ser bíblicos e estarmos dispostos a mudar nossos conceitos quando nós percebemos que eles não eram os corretos. É verdade, professor. A Bíblia é muito clara nisso, né? A gente consegue realmente ver essa distinção de pecados. Muito bom. A próxima pergunta chegou pelo nosso blog. Participe também através do blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. Quem mandou foi o Renan Macedo, ele é de Manaus, e a pergunta do Renan, professor, é a seguinte. Em Marcos 16, 17, diz: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. O que quer dizer esse texto, professor? O que Jesus estava dizendo aqui? Em meu nome, esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Nós já falamos aqui no programa a questão de novas línguas. Como é que é isso? Bom, aqui Jesus está prometendo dons espirituais, não é? E que esses dons espirituais evidenciariam que a pessoa tinha a presença do Espírito Santo na vida delas. O detalhe é que muitos irmãos sinceros pensam que Jesus está prometendo aqui que esses dons espirituais fariam parte da vida de todas as pessoas. Isso não é o que a Bíblia diz, né? Para você entender o assunto dos dons espirituais, você tem que ler Marcos 16, 17, Atos 2, 1 Coríntios 12, Efésios capítulo 4, Romanos 12, e aí você vai perceber que há uma série de dons espirituais, há dezenas. O que Cristo aqui prometeu são os dons espirituais iniciais para a igreja cristã primitiva. E, obviamente, outros surgiriam. E isto aqui se cumpriu rapidamente. Quando Cristo sobe aos céus, não é? O Espírito Santo, ele passa a ter uma presença plena neste mundo. Ele sempre atuou aqui, né? Mas uma presença plena agora como substituto de Cristo. E aí, como substituto de Cristo, o Espírito Santo derrama dons espirituais. E aí, esta promessa de Cristo em Marcos, né, 16, 17, se cumpre ali em Atos capítulo 2. Você vê que no capítulo 1, ali verso 8, Cristo fala assim, olha, esperem ainda em Jerusalém, não é? E vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E dali momentos depois, quando Cristo sobe aos céus, em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce, dá o dom de línguas, que é um dom de idiomas, e eles conseguem pregar a mensagem de salvação a várias nacionalidades que se encontravam reunidas no momento da festa, chamada festa do Pentecostes. Então é a isso que Cristo está se referindo. E ele está dizendo também que sempre que o Espírito Santo julgasse necessário, ele daria sim o dom de línguas para comunicar o Evangelho. Mas o dom de línguas bíblico é um dom de idiomas. Não tem nada a ver com certas manifestações exageradas, não é? Que não se constituem no dom de línguas bíblico. A palavra língua, do grego glossa, que é o idioma em que foi escrito no Novo Testamento, quer dizer idioma. Língua quer dizer idioma. Tá? Então é um dom de idiomas que a Bíblia promete. Muito bem. Outra questão que chegou aqui, essa também no nosso blog, fala sobre a circuncisão. Nós sabemos que a Bíblia fala no Velho Testamento que tinha a questão da circuncisão. A pergunta que o Esdras Lucas, de São José do Ribamar, pergunta é a seguinte: para que servia a circuncisão? Vamos ler aqui alguns textos. Primeiramente, a circuncisão era um sinal de identificação, era um sinal externo que identificava que o homem pertencia à tribo de Israel. Deus ordenou que os descendentes de Abraão praticassem a circuncisão como um sinal físico de que eles
pertenciam a Deus. Só que tinha outras funções. Além de servir como um sinal de identificação e de aliança com Deus, ou seja, a pessoa pertence a Deus, o Criador também ensinava algumas lições importantes para aquele povo que havia sido escravo no Egito e que vivia no deserto. Primeiro, Deus ensinava questões de higiene. Obviamente, um homem circuncidado, ele consegue manter o seu órgão sexual mais limpo. Imagine o quanto isso era importante nos dias de Israel, quando eles viviam no deserto. E não tinham acesso à água potável como nós temos, não tinham sabonete como nós temos, não tinham sabonete íntimo. Então, a circuncisão prevenia-os também de doenças. Mas o principal propósito era espiritual, realmente. Servir de um sinal externo de que a pessoa pertencia ao Deus de Israel e que era adorador só a Deus. Com a circuncisão, nós percebemos também que os autores bíblicos passaram a aplicar a circuncisão à conversão. Olha que interessante. A circuncisão se tornou um recurso didático para ensinar a importância de circuncidar, de converter o coração a Deus. Então eu vou ler aqui para você Jeremias 4:4. Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Então, circuncidar o coração é se converter. Assim como na circuncisão tira-se, entre aspas, o desnecessário, a pele desnecessária do órgão genital, diríamos assim, a circuncisão do coração, a conversão efetuada pelo Espírito Santo, tira o desnecessário do coração humano, que é a rebeldia, que é a maldade. E aí você vai depois para o Novo Testamento e você vê que esta prática, mesmo ainda sendo praticada por judeus cristãos, ela não era mais vista como obrigatória. Aí você vê o apóstolo Paulo mostrando aqui em Romanos capítulo 2 que a circuncisão, você pode ler aqui o versículo 28 em diante, não é? Aqui ele diz o seguinte, ó. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. E aí você vê também em Atos capítulo 15, que a orientação para os gentios foi que depois que eles fossem batizados, se abstivessem de algumas práticas, e que a circuncisão não era algo obrigatório que marcava a entrada deles no povo de Deus. Agora, de acordo com 1 Coríntios 12:13, o que marca a entrada no povo de Deus não é a circuncisão, é o batismo por imersão. Ok? Então, resumidamente, é isso. Muito bem, professor. Nós temos ainda 2 minutinhos e eu queria colocar mais essa pergunta para você aqui. Chegou pelo SMS lá de Porto Feliz. A pergunta é a seguinte, quem mandou foi a Maiara. Se Deus não permite comunicação com os mortos, então existe a possibilidade de ter contato com eles realmente. Eles realmente vagam no mundo dos mortos? Por que que Deus não permite? Isso existe a possibilidade de existir, sim, contato com mortos? Na verdade, temos que fazer a análise, a sua análise é válida, mas temos que fazer essa análise de uma forma mais correta. Tá? Amiga telespectadora, se Deus proíbe a comunicação com mortos, isso pressupõe que os mortos podem se comunicar? Sim e não. Biblicamente não, por quê? Filosoficamente sim e não, biblicamente não, por quê? Porque na verdade não são os mortos quem estão se comunicando com os vivos. E aí é que nós temos que encontrar agora a resposta, né? Por causa do tempo, eu vou ler aqui só um texto para você, que se encontra em... Vamos ver aqui... É um outro texto, Deuteronômio 18.
Deuteronômio 18. Diz o seguinte: entre as práticas que o povo de Deus não deve praticar, no versículo 11 diz assim, ó, que não deve se achar entre o povo de Deus nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Ou seja, consultar mortos é abominação. E em Levítico 20, 27 diz que consultar mortos é o mesmo que se contaminar. Se existem só dois poderes antagônicos, Deus e seus anjos e o diabo e seus anjos, e Deus proíbe consultar mortos, é óbvio que os mortos não podem conversar conosco. São os demônios que se fazem de pessoas mortas e que personificam os mortos. Então, é isso que a Bíblia ensina. Na verdade, então, não são os mortos. O mundo dos mortos não existe. Na verdade, são os demônios, então, professor? É o que eu acabei de dizer, não é? É isso mesmo. Os mortos não podem se comunicar. Então, se Deus proíbe, é porque não são os mortos que estão se comunicando, são os demônios. Rapaz, olha aí. Pesado, hein? Se liga aí o que a Bíblia diz pra gente. Infelizmente, nosso tempo acabou, não temos como colocar mais perguntas, mas a gente se encontra na semana que vem com mais perguntas e respostas, né, professor? É isso aí, Tito. Obrigado por trazer as perguntas dos telespectadores e Deus abençoe a você, meu amigo e minha amiga que nos acompanhou. Lembrando-se sempre que se você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. E aqui você já sabe, os seus questionamentos, as suas dúvidas sempre estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!